Olá, pessoal. Estamos com a prova da SPM, primeiro semestre de 2010, as questões de literatura. Questões de número 16 a 20. Questões bem elaboradas, muito claras e discutindo aspectos importantes das obras então cobradas. Então vamos lá. A questão 16 se reportava um fragmento famoso chamado O Senão do Livro, do capítulo 71 das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um capítulo no qual ele fala dos vai-e-vens, né, da narrativa. Ele ironiza o narrador, o leitor, dizendo que o leitor ama a narração direita e nutrida. A narração direita, no caso, que obedece uma linearidade, uma ordenação lógica dos acontecimentos relatados na ordem sucessiva em que se deram. E nutrida no sentido de ser uma narração que tem um enredo, uma história principal. Ele ironiza o narrador que gosta desse tipo de narrativa, dizendo que o livro dele não segue esta norma, né? Que o livro dele vai para um lado, vai para o outro, que olha para o céu, olha para a lua, ameaça, gargalha, diz que escorrega e por fim cai. Ora, essas referências se reportam à questão da fragmentação da narrativa e do fato de as informações se organizarem por um livre processo de associação de ideias e não propriamente por um obedecimento da ordem temporal dos fatos. Então, daí, essa comparação do relato, do estilo, permeado pelas digressões, pelos vai-e-vens, pelo rompimento com a linearidade, a comparação desses aspectos com o movimento de um ébrio, né? Portanto, a alternativa correta, né? Alternativa A. Né? A alusão metafórica do ébrio remete a algumas características da obra, como as digressões e a ausência de linearidade narrativa. A questão 17 afirma: quando afirma distrair-se um pouco diante da eternidade, remete-nos ao fato de, em outro momento da obra, o narrador intitular-se. Ora, se ele está escrevendo para se distrair da eternidade, significa que a narrativa se reporta ao tempo do Brás Cubas depois de morto. Então, isso equivale à posição esdrúxula dele de escrever depois de morto, que é o defunto autor, já explicitado no primeiro parágrafo do livro, quando ele vai dizer que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço, porque ele escreve depois de morto. Portanto, alternativa B. Depois, a questão 18, uma questão de figura de linguagem. O fragmento do texto: resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Configura uma. Pedia para identificar a figura de linguagem. Nós temos aí uma gradação, na verdade uma dupla gradação, né? Resmungam, urram, gargalham, ameaçam. Nós temos aí uma gradação ascendente, crescente. E na sequência, ameaçam, pegando o gancho da gradação ascendente, ameaçam, escorregam e caem, constituindo uma gradação decrescente, né? Então, alternativa C, gradação. Depois, a questão número 19. Um excerto do famoso poema Poética, do Manuel Bandeira, autor da primeira geração modernista. Trata-se da estrofe final. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ora, explicitamente o fragmento aponta para uma poesia marcada pela liberdade temática, a expressão livre, lúdica, na forma de jogo, de improviso, que constitui o universo aí do eu lírico. E depois, o verso final, que na verdade não é da estrofe, é um verso destacado, uma coda, que aqui na reprodução do excerto não foi suficientemente destacado. Deveria haver um espaço em branco entre a última estrofe e esse verso final. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, a alternativa correta é a letra D. Uma poesia que deve apresentar liberdade e despojamento, sem nenhuma amarra estilística ou comportamental, valorizando uma atitude espontânea, lúdica e pura na literatura. Embora esta alternativa mencione nenhuma amarra estilística, o fragmento remete propriamente ao aspecto do conteúdo da poesia modernista. Essa ideia da ausência de amarras estilísticas, que é mencionado no início do texto, que não está aqui, que é a valorização da linguagem coloquial, o abandono da norma culta, a valorização dos barbarismos universais. De qualquer modo, dá para acertar a questão, porque essa coda, não quero mais saber do lirismo que não é libertação, está generalizando, remetendo, portanto,
quanto aos aspectos conteudísticos e também formais, né, subentendidos. Então, letra D. Finalmente, a questão 20, um fragmento também bastante conhecido do poema O Guardador de Rebanho, do heterônimo do Fernando Pessoa, do Alberto Caeiro. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O enunciado fala de uma curiosidade, né, que o Tejo dispensa o substantivo rio, remetendo então à fama do rio, que de fato é o rio mais importante de Portugal. Enquanto que o rio da minha aldeia, diz o eu lírico, né, não tem nenhum nome explicitado, né, o que remete à sua insignificância. No entanto, numa espécie de paradoxo, para o eu lírico, o rio da sua aldeia, né, é mais belo do que o Tejo. Ora, né, isso remete a uma explícita relativização do real. Né? Para o eu lírico, o rio da aldeia dele, embora não seja famoso, não tenha uma importância histórica como o Tejo, como se menciona no texto, para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a buscam, remetendo à questão das grandes navegações, o rio da aldeia dele, embora um rio menor, insignificante, digamos, né, para a importância histórica e econômica do país, tem uma importância maior para o lírico por estar relacionado às suas experiências individuais, particulares, à sua memória afetiva. Daí ser mais importante do que o Tejo. Portanto, a alternativa E, que aborda essa questão da relatividade. Questões bem feitas, embora um pouco mal distribuídas quanto aos assuntos. Né? Basicamente, a prova foi só sobre realismo e modernismo. Ok? Espero que você tenha se saído bem, uma vez que essa matéria foi bastante enfatizada em sala de aula.